aí, pessoal? Muito prazer estar com vocês, professor Reginaldo Manheso na área. É isso aí, galerinha. Gente, na aula passada nós estudamos polinômio, né? Viemos com expressões algébricas, né? Chegamos em polinômio, monônimo, polinômio. Aula passada nós falamos da subtração e divisão. Hoje a aula vai pegar, hoje a matemática vai ficar chique, porque multiplicação e divisão e potência de polinômio. Difícil, né? Não é não. Nós vamos devagarzinho para você atender. Professor Reginaldo Manheso, Escola Municipal Santa Maria. Habilidade é F08MA06, que palavrão, né? Que é para resolver problemas que envolvam cálculo de valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações. É isso aí que nós vamos fazer. Eu vou devagar, porque eu sei que é um conteúdo um pouquinho muito abstrato, né? A gente tem que ver vários conceitos. A nossa turminha já no finalzinho do 8º ano. Pois bem, continuo com a nossa bibliografia Aribá Mais Matemática. Todo esse material você encontra lá no Aribá Mais Matemática para que a gente possa aprender bastante, tá bom? E é importante você fazer os exercícios, porque aqui eu faço uma apresentação do conteúdo, né? Seria uma introdução ao conteúdo. Você precisa de pegar, ler, fazer os exercícios, estudar, fazer os mapas mentais para aprender. Gente, voltando aqui, eu tenho uma figura geométrica, um quadrado posso dizer, que de um lado ele tem 2x mais 1. 2x mais 1? Negócio estranho esse, pessoal. 2x é um monônimo. 1 faz parte do monônimo. É o número independente, né? O fator independente. Então 2x mais 1 é um polinômio. Isso mesmo. E eu quero área. Área não é, se isso aqui é um quadrado, lado vezes lado, você já aprendeu. Então 2x mais 1, que é esse lado, vezes o outro lado, que é 2x mais 1. Epa, professor, o que é isso? Nós estamos fazendo multiplicação de polinômios. É fácil de fazer, só que você precisa de atenção, aponta bem o lápis devagarzinho e vai fazendo e marcando, tá? Se você fizer devagar, você consegue. Se fizer correndo, não dá certo. E aqueles meninos que gostavam de fazer a tarefa mental, agora não dá mais para fazer mental, né? Tem que fazer um processo, usar uma caneta, um lápis para poder marcar e entender. Mas é fácil e gostoso, vocês vão ver. Então eu tenho uma multiplicação de polinômios. Depois eu vou falar que pode ser até potência, mas vamos lá. Multiplicação de polinômios nós vamos ter que aplicar uma propriedade da multiplicação que a gente conhece bastante, que é a propriedade distributiva. Então nós vamos aplicar a propriedade distributiva em cada monônimo do polinômio. Opa, vamos devagar. Em cada termo que eu tenho lá, eu vou aplicando a propriedade distributiva. Como, professor? É o espaço. Vamos formar assim? Fica mais fácil? Vamos usar este algoritmo? Usando esse algoritmo fica mais fácil. Olha lá. Tá claro? Então tá bom. Vamos aplicar? Vamos. Gente, 2x, o monônimo 2x, multiplica o monônimo 2x. Isso. O termo 2x multiplica o termo 2x. Quanto que dá essa multiplicação? Você lembra? Coeficiente multiplica coeficiente. 2 vezes 2, 4. Literal multiplica literal. Lembra que aqui está na potência 1, aqui está na potência 1. Quando não tem potência, é sempre a 1, você não escreve. Então, x vezes x, x ao quadrado. Cuidado, a gente tenta falar que é 2x. 2x é soma, aqui é multiplicação. X vezes x é x ao quadrado. Beleza? Beleza. Esse foi o primeiro termo. E agora eu vou pegar o primeiro termo e multiplicar pelo segundo termo da primeira parcela. Então vai ser 2x vezes 1. Quanto que é 2x vezes 1? Coeficiente vezes coeficiente. 2 vezes 2, 2 vezes 1, 2. X, não tem nada nenhum aqui, continua x, não é isso? Então, 2x multiplicado 2x mais 1 deu 4x ao quadrado mais 2x. Acabou? Não. E o segundo termo? Tem que multiplicar ele também. Agora eu multiplico o segundo termo, certo? Então, 1 vezes 2x, quanto que vai dar? Coeficiente vezes coeficiente. 2x vezes 1, 2x. Então, o que você pôs debaixo um do outro? Porque são iguais. 2x eu somo com 2x. X eu não somo com x ao quadrado, né? Isso é a segunda parcela desta multiplicação. E o próximo termo? 1 vezes 1. 1 vezes 1, 1 positivo, não é isso? E agora, professor, o que você faz? Eu somo os termos. Vamos lá? 4x ao quadrado. Tem alguém aqui?
Tem algum outro termo que tem x ao quadrado? Não, então ele vai sozinho lá para baixo. 4x ao quadrado. 2x mais 2x. Duas laranjas mais duas laranjas. Quantas laranjas você tem? Isso mesmo, 4 laranjas. Então, 4x. Podemos dizer que não tem nada? Então, 0. 0 mais 1, 1. Então, se eu multiplicar 2x mais 1 vezes 2x mais 1, qual que vai ser o resultado? O resultado vai ser 4x ao quadrado mais 4x mais 1. Professor, eu conheço isso aí. Você conhece, eu sei que você conhece. De onde? Você conhece isso aqui lá da equação do segundo grau. Beleza. Presta só atenção, eu não estou nesse momento procurando o valor, as raízes de x. Não, eu estou elaborando, eu estou trabalhando, estou construindo o polinômio. Legal? Excelente. Então, 4x ao quadrado mais 4x mais 1, o que vai ser? A área da minha figura. Beleza? Então, aquela figura teria isso. Mas, vocês gostaram? Vamos apelar um pouquinho. Vamos fazer um pouquinho mais simples, talvez ajude a gente a compreender mais um pouquinho. Eu tenho aqui um outro tatame, olha que coisa linda. E ele tem de um lado x e do outro lado 2 que multiplica x mais 3. O x está entre parênteses. O que é isso? Isso aqui é um retângulo. Retângulo não tem dois lados iguais e dois outros lados iguais? Os 4 lados não são iguais, por isso que ele é um retângulo, né? Ele tem que ter 2 aos pares. Então, eu tenho aqui uma multiplicação e tenho ali um x sozinho. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu calculo a área? Você já aprendeu. Vamos lá, juntos? Vamos. Primeiro, eu vou pegar o x, vou multiplicar por 2. Por que 2? Porque x vezes essa expressão, 2x mais 3. Como é que eu resolvo isso? Você lembra? Ó, eu vou aplicar a propriedade distributiva. Legal? Esse 2 não está multiplicando x? Tá, então eu vou colocar. Esse 2 não está multiplicando 3? Tá. Então o que eu vou colocar dentro do parênteses? Vê se você lembra. O x, deixei ele quieto por enquanto, vou fazer 2x mais 6. De onde que veio isso, professor? Esse 2 aqui, ó, ele fez a propriedade distributiva. Tinha outro jeito de fazer? Pode, eu poderia ter feito com x e depois multiplicado com 2. Eu estou fazendo passo a passo. Então você pode escolher se você quer o x ou quer o 2 primeiro, porque a propriedade me permite assim. Já resolvi? Não, agora eu multiplico o x. X vezes 2x, quantos x eu tenho? Eu tenho 2x ao quadrado, porque x vezes x, x ao quadrado. Eu não escrevi nada, mas o coeficiente é 1. 1 vezes 2, 2. X vezes 6. X vezes 6 é 6x. Então, aquela área é igual a 2x ao quadrado mais 6x. Ficou bom? Gostou? E legal. 2x ao quadrado mais 6x é igual a essa área. Exatamente. Mas eu posso escrever diferente? Posso. Olha o que eu fiz. Gente, eu simplesmente, em vez de começar multiplicando pelo 2, eu comecei multiplicando pelo x. Eu posso dizer que essa área é escrita 2x ao quadrado mais 6x, ou posso colocar o 2, palavrinha nova, 2 em evidência. Eu tirei o 2 dessa equação. Como que você tirou o 2 da equação? Eu dividi 2x por 2, 2. 6x por 2, 3x. Então, eu posso escrever dessa forma. Sabe qual é o segredo? Quando a gente está fazendo cálculo, quando a gente está fazendo algumas matrizes, você vai organizar a fórmula de acordo com o que você precisa no resultado. Então você precisa de conhecer as várias maneiras de trabalhar com essas expressões, porque conforme você trabalha com essas expressões, você ajusta. É um pouquinho no começo confuso, é muita letra, muito número, mas aos pouquinhos a gente consegue entender, tá bom? A gente entra no domínio da matemática. Legal? Espero que você esteja aprendendo. Faz outra coisa também, assiste de novo, assiste as duas aulas anteriores, né? A primeira aula de polinômio e a primeira aula dos monônimos. Aquelas duas aulas complementam essa. Quem chegou hoje só aqui direto vai levar um sustinho. Mas daqui a pouquinho já entende o processo. Legal? Posso seguir? Vambora? Vambora! Ó, 2x ao quadrado mais 6x, o que eu faço ali para fazer
né, o termo que eu falei para vocês. Como é que eu vou colocar o 2 em evidência? Eu vou dividir por 2. Colocar o 2 em evidência, eu tenho que dividir o 2 para tirar o 2 do primeiro termo, tirar o 2 do segundo termo. Mas se eu dividir, eu não posso sair dividindo as coisas de qualquer jeito. Se eu dividir, eu tenho que multiplicar. Uai, professor, não entendi esse negócio não. Gente, essa aula, vou falar uma vez só, essa aula é para mineiro. É para mineiro, uai. Vocês já viram as expressões uai, trem? Que delícia é ser mineiro. E nós mineiros precisamos valorizar a nossa cultura. Por isso, essas expressões idiomáticas eu uso na sala, faço uma festa com os meninos. Tá? Isso a gente precisa de valorizar, né? Às vezes a gente quer fazer uma língua muito culta e a língua muito culta nos impede de nos aproximarmos dos alunos e dar uma boa aula. Eu faço uma confusão danada que eu sou mineirinho, né? Nasci em Uberaba, nossa, que coisa boa. Meu avô nasceu em Uberaba, gente, 1890, oh, coisa boa. Fica tudo doido assim. O que eu fiz para tirar o 2 daqui? Dividir por 2. Se eu dividir, eu sou obrigado a multiplicar. Professor, como é que você vai fazer isso? Para mim fazer tudo isso, eu vou ter que colocar entre parênteses. Então, vamos lá. Ó. Tá junto, né? Mas fica confuso? Separa os termos. Se você não separar os termos, às vezes você vai falar assim, mas por que o 2 dividiu os 2? É porque quando eu tenho essa expressão, eu vou aqui dividir a expressão em duas partes. Posso fazer isso? Claro, esse 2 significa que ele divide o 2x e que divide o 6x. Às vezes o aluno não consegue compreender muito bem. Agora eu posso cortar. Esse 2 aqui em cima, corta com 2 aqui embaixo, o que sobrou aqui? X ao quadrado. Esse 6x vai ser cortado por esse 2, o que sobrou aqui? 3. Então vai ser 2x ao quadrado mais 3x. Olha lá. Compreendeu? O que eu fiz aqui mesmo? Lembrou? Coloquei o 2 em evidência. Para mim colocar o 2 em evidência, eu dividi todo o polinômio por 2. Mas se eu dividir, eu sou obrigado a multiplicar. Então, produz umas coisas bonitas dessas. Certo? Certo. Se eu precisar, eu faço o inverso. Depende da equação, depende qual o caminho que eu tenho para poder resolvê-la. Ah, chegou um trem bonito demais. Nossa Senhora. Está lá no seu livro, Aribá, mais matemática, na questão de polinômio. Tem esse exercício para nós fazermos. Vocês conseguem resolver isso para mim? Consegue? Certeza? Maria Clara, me ajuda aí. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu quero calcular a área. Professor do céu, como é que eu calculo a área? Não tem segredo. Isso aqui vai virar um polinômio, isso aqui vai virar outro polinômio. Polinômio vezes polinômio, você acabou de aprender, né? Então vamos fazer juntos? Vamos. Então, esse polinômio daqui, quanto que ele vale? 3. 3 vezes? Não, eu tenho que somar as partes. Ele não está na mesma reta? 3 mais 2z mais x. Esse é o meu primeiro polinômio. E o segundo? Agora é lado vezes lado. Isso aqui é um lado. Eu tenho que multiplicar por esse lado. Então, vou multiplicar. Eu pus um pontinho aqui. Nem sempre a gente põe, tá? Posso ficar sem pôr o pontinho, só colocar. Agora, o parênteses é importante? É para mim não misturar os polinômios. Porque eu estou multiplicando o polinômio inteiro. Não é só. Se eu não fizer parênteses aqui, eu vou estar multiplicando só o último termo. Beleza? Entendemos? Então vamos lá. 4x mais 2y mais z mais 4. Fecha parênteses. Esse aqui é o meu segundo polinômio. Olha que coisa linda. É só multiplicar. Não gostou, não? Eu achei que você tinha gostado. Quando eu faço isso na aula assim, tem uns alunos que fazem umas caretas pra gente. Eles olham assim, isso não vai cheirar bem. Mas em compensação tem outros que adoram, risca, basta, discute, acerta. O gostoso é a gente fazer. Vamos resolver? Então, vamos embora. Vamos botar uma tela mais limpa, né? Porque senão a gente não resolve. Como é que você faz isso, professor? Gente, algoritmo. Eu tenho que montar o algoritmo para me ajudar. E vou aplicar a propriedade distributiva, ok? Então, vamos lá. O que é isso? Não entendi. Eu explico. O 4x vai multiplicar o 3, o 4x vai multiplicar o 2z,
O 4x vai multiplicar x. Isso é aplicar a propriedade distributiva. O 2y vai multiplicar o 3, 2y vai multiplicar o 2z, 2y vai multiplicar x. Entenderam? Legal? E vou somar tudo, vai ficar lindo. Você vê o tamanho do palavrão que vai virar aqui. Olha o tamanho da régua que eu precisei. É porque é muito grande. Mas vamos lá. Eu quis pegar o exercício do livro porque como eu estou fundamentando a aula de vocês no Maribá Mais Matemática, é importante a gente estar lá, tá? Se eu tivesse um pouquinho mais de tempo de aula de TV, a gente ia fazer os exercícios todos. Mas, infelizmente, o nosso tempo é curto, temos muitas disciplinas para passar para vocês. Mas os professores de matemática podem usar esse material várias vezes e trabalhar com vocês isso em aula, sala de aula para motivá-los. É isso que eu faço com os meus alunos com essas aulas que nós damos. Então, vamos lá. 4x vai multiplicar por 3. 4x vai multiplicar por 2x, 4x vai multiplicar por 4. Então vamos lá. 4x vezes 3, coeficiente vezes coeficiente. 4 vezes 4 vezes 3, 12. X não tem outro termo, fica o x sozinho. Segundo termo, 4 vezes 2, 8. xz, xz. De boa. Terceiro termo, 4x, o 4 fica aqui. E o x? X vezes x, multiplicação. X ao quadrado. Pronto, multipliquei o primeiro termo por toda essa expressão. Beleza? Vamos para a segunda. Vamos fazer a mesma coisa com o 2y. 2y vezes z. Eu vou pegar o literal, coeficiente vezes coeficiente. 2 vezes 3, 6. Y não tem nada, y. Professor, por que você pôs na linha de baixo? Porque eu já vou alinhando que termos iguais, eu já vou colocar um debaixo do outro. É mais fácil. E lembra que isso aqui é uma soma. Isso aqui são parcelas. Primeira parcela, segunda parcela. Não é isso? Isso. Então, já multipliquei o 2. Multiplicar o z. 2 vezes 2, 4. Y vezes z. Ou z, y. Também não tenho aqui. Se eu tivesse, eu repetia. Não tem. Então, deixei ele aqui. Certo? Não tenho aqui no primeiro termo nem 6, nem y sozinho, nem z, y sozinho. Cuidado, o termo tem que estar sozinho, não pode ser um termo que esteja multiplicando, certo? Zy é igual a y? Não, isso aqui é um termo que não se mistura com aquele. Para misturar tem que fazer umas coisinhas aí, colocar em evidência o y. Vamos lá para o próximo, o x. Nossa, professor, você está apelando ou onde você foi parar? É porque eu achei chique. 2 vezes 1, 2. Y vezes x, xy. Perfeito. Multiplicamos o segundo termo. Vamos multiplicar o terceiro? Terceiro. 3z, 2z, 2z ao quadrado e xy. Vamos ver. Espera aí. 3z, não tinha ainda. 2z ao quadrado, não tinha ainda. Mas eu tinha z, xy. Aqui, ó. Então eu já vou pôr aqui de baixo, porque eu sei que esse 8zy vai somar com zy. Lembra que eu falei que era para você apontar o lápis, deixar o lápis, um papel e fazer isso bem devagar? Isso, é essas confusõezinhas que a gente erra. Saber você sabe, mas na hora, com um pouquinho de pressa, você esquece de fazer esse alinhamento e usar a sua observação. Eu retomo. Nós estamos pegando o último bimestre do 8º ano. Então, agora você já está craque em matemática, né? Isso mesmo. Agora falta o 4. 4 vezes 3, 12. Onde que eu vou colocar? Ó, 4 vezes 3, 12. Eu pus o 12 lá na ponta. 4, 2z. 4 vezes 2, 8. 8z. Eu tenho z aqui? Tenho, olha aqui, z. 4 vezes x. Eu tenho x lá? Tenho. E agora, o que eu faço? Agora nós vamos juntar tudo. Tem que ser feito devagar para não confundir. Tem alguém somando 12? Não. Então, deixa o 12 quietinho aí. Tem alguém somando y? Não, ficou o y. Tem alguém somando x? Tenho. 12x mais 4x, que dá 16x. Tem zx? Zx tem 8 mais 1, 9zx. Tem alguém multiplicando x ao quadrado? Não tenho. Tem alguém multiplicando zy? Zy, tá parecendo prefixo de rádio antiga? Não. O z eu tenho, 3 e 8, 11z. 2z ao quadrado não tem e 2y ao quadrado. Senhoras e senhores, eis a área, aquela figura. Isso se chama polinômio. Legal? É difícil? Não. O que eu preciso é de
observar, fazer com calma, fazer a propriedade distributiva, mais nada. Professor, não tem jeito de escrever isso melhor, não? Tem. Vamos escrever isso de outra forma, a mesma coisa. Olha, eu copiei, passei a limpo, né? É bom mexer no computador que ele vai rápido. Acabei de copiar para vocês, certo? Eu vou fazer, vamos colocar em evidência aquilo que tem lá. Olha, eu posso olhar pelo x e eu vou falar que é uma equação do segundo grau. Eu posso falar pelo z, também é uma equação do segundo grau. E o y? Eu tenho 3 variáveis. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Ó, eu copiei aqui, mas será que eu copiei certo? Toda vez que eu vou fazer isso, eu vou juntar os termos iguais ou os termos semelhantes, eu vou passar limpo aqui, eu venho aqui marcando 4x, passei para lá. 16x, passei para lá. 9xy, passei para lá. 12xy, passei para cá. 2z ao quadrado, passei para cá. 4zy, passei para cá. 11, 6, 12. Marquei todos. Opa, não esqueci ninguém. Se não fizer isso, esquece alguém para trás. Certo? Para que você fez isso? Vocês perceberam que eu coloquei os x todos do lado um do outro? Olha, o que eu fiz? Ó, coloquei todo mundo que tinha x antes. Então, eu posso pegar o x e tirar para fora. Colocar o x em evidência. Aê! Todo mundo tem x? Então, eu dividi todo mundo por x. Dividi por x, multipliquei por x lá fora. Coloquei o x em evidência. 4x ao quadrado dividido por x, 4x. 16x dividido por x, 16. 9xz dividido por x, 9z. 2yz dividido por x, 2y. Ficou mais leve? Ficou. Do jeito que eu fiz com z, eu vou fazer com o outro aqui também. Do jeito que eu fiz com x, eu fiz com z. E sobrou ainda o 6y mais 2. Esse aqui que não mudou uma tela, perdeu um pouquinho de tamanho. Ficou melhor. Ficou. Vocês viram que eu fiz toda a função por x, toda a função por z? Então você organiza as fórmulas de tal forma que você possa organizar o resultado. Tem mais coisa que eu posso pôr em evidência aqui? Olha, para mim colocar em evidência, eu vi que todos eles são múltiplos de 2. O que não é múltiplo de 2 é 9, ele vira fração. Então, eu peguei aqui e tirei o número 2 em evidência. Então ficou 2x, porque 4 dividido por 2, 2x. 16 por 2, 8. 9z dividido por 2, está aqui, ó. 9z, 9 meios z. Estou dividindo por 2. 2y ficou por y. Gente, eu estou aqui fazendo a mesma coisa. O que eu fiz com z, eu fiz com o y. Olha que legal. Professor, isso é legal, hein? É muito legal. Mas é muito número, não é? Você tem que fazer devagar, não tem? O que eu usei? Estou fazendo a multiplicação de polinômios. O que eu faço na multiplicação de polinômios? Termo multiplica termo. Eu faço a distribuição, né? Aplicando as propriedades distributivas. Legal? Entendeu mesmo? Eu vou acreditar. Bom, já que você é bonzinho, eu vou fazer uma equação mais simples. Agora, já que você fez uma coisa difícil, você vai fazer uma coisa bem simples. Faz aí para mim. Qual que é a área dessa figura? Opa, não dá cola não. Qual que é a área dessa figura? Aprendeu? Aprendeu? Isso mesmo. Lado vezes lado. Então, 4xy vezes x, um termo, outro termo. Fica facinho agora, né? Ó, então, quanto que vai ser? 4xy, esse primeiro termo, vezes o segundo termo. Não é isso? Então, 4xy dy, vou fazer assim para ficar mais bonito. 4 aqui é 1 vezes 4, 4, 1 vezes x, x ao quadrado, x vezes y, já multipliquei, y, que não tem x aqui, pronto. Então, esta área é igual a quanto? 4x ao quadrado y. Professor, se isso é isso, por que você me deu aquele palavrão? Aquela era aquela figura. Esta é esta figura. Entendeu? São figuras diferentes, dados diferentes. É isso só que você tem que prestar atenção. Mas você viu que você sabia? Isso, eu vi que você sabia. É fácil perceber que você já começou a dominar. Aí, ó, foi facinho. Mas para que você fez isso, professor? Para te ensinar a dividir polinômio. Ei, professor bonzinho, a área está lá. Eu quero fazer a divisão.
divisão? Espera aí. Se eu tenho a área e eu tenho um lado, eu acho o outro lado, né? Se é a área igual lado vezes lado, se eu tenho um lado e tenho uma área, eu consigo achar. Vamos fazer isso? Esse lado dividido por esse tem que ser. Então, qual que é a área? 4x ao quadrado y dividido por x. Estou dividindo por esse lado. Qual que tem que ser o resultado? 4xy. Mas como é que eu faço isso? Olha, eu convido vocês a usarem o algoritmo, porque quando vocês montarem o algoritmo, fica mais fácil. Esse aqui é o algoritmo da divisão. No algoritmo da divisão, vocês vão ver que é super simples. Olha, o x está dividindo quem? 4x ao quadrado. Aqui tem 1, né? 1 dividido 4, 4. X ao quadrado dividido por x, x. X, o y não tem ninguém dividindo, y. Então, olha aqui, ó. Eu apenas tirei o quadrado, 4xy. O quê? Olha aqui, vamos multiplicar. 4 vezes 4x, 4 vezes x, 4x. X vezes x, x ao quadrado. Y vezes nada, y. 1 menos o outro, sobrou 0. Então, se eu dividir esse termo por esse termo, o resultado foi 4xy. 4xy? Olha lá, era igual ao outro termo. Então eu peguei esta área, dividi por esse lado e achei aquele lado. Dividir foi fácil? Foi. Você só divide os termos que você tem. Os termos que você não tem, passa para a divisão. Beleza? Legal? É isso aí. Professor, vamos botar mais um salzinho aí? Vamos agora fazer, nós fizemos a divisão de um termo por outro termo. Agora eu vou fazer a divisão de dois polinômios complexos, maiores, né? Com mais de um termo. Só que vamos fazer o contrário, vamos multiplicar para a gente reforçar a multiplicação e depois a gente divide. Eu quero a área disso aqui. Então a área é um lado vezes lado. Fazendo o algoritmo, que você já sabe, vai ser o quê? Y vezes y, y ao quadrado, y vezes 4, 4y. Esse foi a primeira parcela. A segunda parcela, 2 vezes y, 2y. 2 vezes 4, 8. Então, quando eu somar tudo, vai ser y ao quadrado mais 4 e 2, 6y, mais 8y. Então, esta área é igual a essa aqui. Certinho? Então, eu vou pegar este polinômio e vou dividir por um dos dois. Concorda que essa aqui é a área? Isso, acabamos de calcular. Eu vou pegar y mais 2. Professor, então o que eu tenho que fazer? Dividir um polinômio dividido por outro. Ficou claro? Vai devagar, repete aí que você vai entender. Para dividir um polinômio por um monômio não nulo, quer dizer que não pode ser zero, dividimos cada termo do polinômio pelo monômio, aí adicionando os novos termos. Muita teoria. Vamos na prática? Eu vou dividir isso aqui por isso. Aê! Ó, que delícia! Volta às aulas. Ó, então aqui eu estou fazendo o quê? A divisão. O algoritmo da divisão. Eu vou dividir tudo isso de uma vez? Não. O que a regra nos falou? Que eu vou dividir apenas o primeiro termo. Eu vou dividir apenas o primeiro termo. Então vamos lá. Y ao quadrado dividido por quem? Por y. Y ao quadrado dividido por y. Dá quanto? Y. Continua o primeiro termo. 6y dividido por y. Dá? Opa, espera um pouquinho. Dividiu o primeiro, deu y, não deu? Então a primeira resposta é y. Agora eu vou multiplicar esse y pela expressão inteira. Y vezes y, y ao quadrado. Y vezes mais 2 vai ser mais 2y. Só que eu vou subtrair. Se eu vou subtrair, toda essa expressão vai ficar com valores negativos. Eu vou inverter o sinal. y2 menos y2, 0. 6y menos 2y vai ficar 4y. Agora desce o termo. Você já trabalhou com y? Não, desce o 8. Então eu desci o 8. Agora que eu desci o termo que não entrou. Então ficou 4y mais 8. Sempre eu vou descendo termo a termo. 4y mais 8. O que eu faço? Divido por y. 4y dividido por y dá 4. Dividir? Agora eu volto para lá. 4 vezes y, 4y.
4 vezes 2, 8. Invertendo o sinal, porque eu vou subtrair, 4y menos 4y, 0. 8 menos 8, 0. Professor, se eu dividir isso aqui, deu y mais 4? Deu. Foi difícil? Não. Qual que foi a regra? Dividir apenas o primeiro termo. Dividir, coloco o resultado, multiplico, subtraio, vou para os próximos termos. Não é difícil. Então, do lado de cá vale x, y mais 2, que nós já sabíamos. Do lado de lá nós calculamos que é y mais 4, que foi o que nós fizemos agora mesmo. Nós fizemos essa multiplicação e descobrimos isso. Foi difícil, gente. Eu vou pedir para vocês refazerem isso aqui. Quer que eu refaça aqui? Tá bom. O professor hoje tá bonzinho, ele vai refazer. Eu não coloquei muito conteúdo nessa aula porque eu sabia que vocês iam ter um pouquinho de dificuldade. Então, ó, quando eu multipliquei a y mais 2 vezes y mais 4, eu obtive y² mais 6y mais 8. Legal, você já aprendeu, certo? Então eu vou pegar esse polinômio e vou dividir por esse. Podia ser pelo outro, né? Ó, eu vou pegar isso e dividir por isso. Com isso eu vou achar o outro lado dele. Olha lá. Como é que eu faço? Quando eu monto o algoritmo. Quem que eu vou dividir? Somente o y que vai dividir. Então, e o primeiro termo aqui está sendo dividido pelo primeiro termo da divisão, certo? O dividendo, olha lá, y² dividido por y é y. O que eu faço agora? Eu não continuo a divisão, agora eu multiplico. Y vezes y, y². Y vezes mais 2, mais 2y. Agora, nós já aprendemos sempre, né? Agora eu faço a subtração do termo que eu calculei. Então é menos. Então aqui é mais, fica menos. Aqui é mais, fica menos. Regra de sinal. Y² menos y², zero. 6y mais 2y sobra 4y. Agora desce o próximo termo, mais 8. Agora vem aqui, 4y mais 8 dividir por y mais 2. Então eu vou pegar tudo? Não, só o 4y dividido por y. 4y dividido por y, o 4 dividido por 1, 4. Y dividido por y, fica 1, né? Não precisa escrever mais, foi eliminado. Y mais 4. Agora eu pego o número que eu achei que é o 4 e multiplico. 4 vezes y, 4y. 4 vezes 2, 8. Vou fazer agora a subtração e faço a inversão de sinal. 4y menos 4y, 0. 8 menos 8, 0. Aqui, ó, acabei de calcular y mais 4. Fiz de novo. Em sala de aula a gente faz 3, 4, 5 vezes, até todos entenderem, e às vezes a gente vai variando um pouquinho. Aqui não dá, né? Entendeu, Clarinha? Vamos lá, Maria Clara. Beleza. Gente, espero que vocês tenham entendido. A aula com pouco conteúdo. Eu sei que é uma aula complexa. Eu sei que você tem que ter um raciocínio muito bom. Você tem que se preparar para fazer essa equação, para poder fazer a divisão e multiplicação de polinômios. A potência de polinômios é exatamente uma multiplicação, né? Então, por isso que eu não entrei nela, mas ela é resultado da multiplicação. Gente, foi um prazer. Refaçam a aula, assistam no YouTube e até a próxima aula.